Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Tô aqui para te falar a minha apreciação sobre a entrevista de apresentação de Pedro Raul, camisa 20, né? Não é um camisa 9, 9 é o Yuri. Camisa 20 do Corinthians, contratado junto ao Toluca do México e que se apresentou para a Fiel respondendo a perguntas dos jornalistas. Algumas perguntinhas, meu Deus, que vergonha alheia. Eu sei que a gente democratizou o espaço, eu sei que hoje há muitos influencers, torcedores identificados, fazendo seus conteúdos e tá tudo certo, mas assim, poxa vida, a última pergunta, né, perguntando pro Pedro Raul se os fundamentos de domínio, passe e chute estão em dia, me pareceu uma provocação barata, assim, né, para jogar para baixo o jogador que está chegando, não sei se porque o Yuri está em uma fase, mas, pô, e o Pedro Raul até foi simpático, né, falou sempre, respondi e tal, deu um sorriso, se levantou e terminou a coletiva. O cara tem a oportunidade de perguntar para um novo reforço aquilo que ele quiser. Está lá no meio de jornalistas que estão lá credenciados pelo clube, num espaço privado do clube, e o cara faz esse tipo de pergunta. Eu só tenho a lamentar. Mas, enfim, entre outras coisas, o Pedro Raul, como eu já tinha referido aqui no vídeo de apresentação dele, né, quando ele se anuncia jogador do Corinthians, em que ele mostra imagens da cidade de São Paulo, trechos de alguns ídolos, do Sócrates falando, do gol do Basílio, eu entendi que o Pedro Raul sabia onde estava chegando. E ele confirmou isso durante toda a sua entrevista. Ele chegou a dizer que uma proposta do Corinthians é irrecusável. Isso mexe com o torcedor, né? Porque assim, a gente está cansado de ver jogadores que chegam aqui, e claro que o Pedro Raul não é um nome badaladíssimo, não é um cara, obviamente, né, com um currículo, não é uma grande estrela do futebol, fato que não é, mas é um bom jogador, que tem lá os seus números, tem a sua carreira, é jovem, tem 27 anos, mas é um cara que queria muito estar no Corinthians, e isso está muito claro. Quando ele foi cotado, né, no final de 2022, depois de sair do Goiás, enfim, a gente não sabe por que não rolou naquele momento, e ele acabou preferindo o Vasco da Gama. Cara, me pareceu muito claro assim que ele queria estar no Corinthians, inclusive para recuperar essa imagem que ele perdeu no ano passado. Porque ele termina a temporada muito bem em 2022, em 2023 ele não performa tanto, ele está incomodado com isso. Os números foram apresentados a todo instante na coletiva, né? Ele fez 13 gols em 2023, metade do que ele havia feito, né, em 2022, sendo vice-artilheiro do Brasileirão, jogando pelo Goiás, e ele fala, nenhum atacante quer fazer só 13 gols. Né? Então é óbvio que eu estou incomodado, isso é um desafio, isso me motiva, e a situação do Corinthians, ele também falou que torna-se um desafio maior. Ele fala que quando o Rubão ligou para ele disse sim imediatamente, e que faria tudo o que fosse possível para estar hoje no Corinthians. E que passou por algumas noites sem dormir enquanto a negociação não era concretizada, e que felizmente deu tudo certo. A comparação com o Yuri ela é natural e ela foi colocada na entrevista também, porque o Yuri está em uma fase, daqui a pouco ele é uma sombra, o repórter até pondera, né? Acho que vocês podem jogar juntos, como eu já mesmo disse aqui também, e penso da mesma forma. E aí ele revela que conversou com o Yuri. E que considera o Yuri um grande jogador e que está lá para ajudar o Yuri, que ele pensa muito no coletivo, ele pensa que o Yuri bem, todo mundo vai estar bem, citou até o Romero junto, ou seja, os homens do ataque, e que ele vai fazer de tudo para poder ajudar o Yuri, né, que esse momento é complicado, ele é atacante, então ele entende que às vezes você vive uma fase ruim e que isso você precisa recuperar com confiança, com trabalho, com parceria. Então ele se mostrou um cara assim, ele poderia obviamente ser político nesse sentido, mas ele poderia não falar nada, né? Poderia ser mais, digamos, cauteloso na resposta e dizer, não, estou aqui para trabalhar, para ajudar o grupo, aquela resposta protocolar. Não, ele revela que conversou com o Yuri, que quer ajudar o Yuri e que, enfim, tem uma visão mais coletiva do processo. Eu achei interessante. Voltando um pouco, naquele vídeo de apresentação, ele também é perguntado sobre isso, e aí quando eu falei que ele me parece saber onde está, ele diz que a história do Corinthians ela é mundialmente conhecida, que inclusive no México, por saberem que ele é brasileiro, o Corinthians naturalmente era citado, e que a história do Corinthians é muito bonita com os seus ídolos. E aí ele citou Sócrates, citou jogadores da posição, né,
que ele tem como referência. E citou o Ronaldo Fenômeno, meu ídolo, diz ele, e Paulo Guerreiro, que também é uma referência para ele na posição. Ele citou um outro jogador que agora me esqueci, mas o Basílio, né? Ele falou, esses não são do meu tempo. Aí ele cita o Guerreiro e o Ronaldo Fenômeno, né? Que esses sim vestiram, inclusive, a camisa do Corinthians recentemente. Ele falou, vestir a camisa que esses caras vestiram é um motivo de muito orgulho. Esse cara, sim, gente, eu posso estar muito errado. Obviamente, eu não sei se ele vai entregar. O Corinthians tem, como direi isso sem ser agressivo, o Corinthians tem prejudicado alguns jogadores que têm um nível muito superior. O meu cunhado me mandou, vou fazer uma inconfidência aqui, me mandou vídeos do Matias Rojas no Racing. E ele é corintiano e ele me mandou e falou assim, cara, não é possível que seja o mesmo jogador. E é um fenômeno que tem acontecido, né? Jogadores que chegam em alto nível no Corinthians e não conseguem jogar. Porque aí tem todo um contexto, né? O futebol não é individual, ele é coletivo. E ele tem o aspecto político, o aspecto técnico, tático, que às vezes não favorece, né? Se você não tem um treinador que potencializa o jogador, se você não tem um ambiente favorável, se você não tem salário em dia, tudo complica. Mas é impressionante. Eu olhei os lances do Rojas, como eu já tinha visto na época que ele chegou, e falei, cara, é verdade. Cara, o que o Rojas fazia no Racing, inacreditável. No Corinthians ele não consegue. O Yuri chegou muito bem, depois naufragou. Então eu não sei se o Pedro Raul vai performar. Agora, uma coisa eu tenho certeza, esse cara vai dar a vida. Porque se ele não fizer isso, vai ser incoerente com o que ele mostrou nessa entrevista. O que ele me mostrou foi uma vontade muito grande de dar certo. Foi até por um aspecto pessoal, né? Ele ganha esse cartaz todo no Goiás e não tem essa sequência. Então, para ele voltar aos holofotes, e o Corinthians tem muito, de todo lado, ele tem uma grande chance e ele falou em várias respostas que trata-se da oportunidade da sua vida jogar no Corinthians. Então, assim, esse cara vai representar, é o que eu espero, que pelo menos ele se entregue, ele se esforce, se esmere para poder entregar e aí a gente vai analisar, obviamente, tecnicamente, se ele vai corresponder. Agora que ele está muito afim e provavelmente já vai jogar aí contra o Novo Horizontino, não sei se como titular, mas entrando no decorrer da partida. O vídeo está sendo publicado aqui na madrugada de sábado para domingo, então pode ser até que o jogo já tenha acontecido quando você está assistindo esse vídeo. Mas enfim, são as minhas apreciações da entrevista de apresentação positiva, bem boa, de Pedro Raul, novo reforço do clube. Você gostou? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, viu só? Estou postando vídeo a hora que dá. 2 filhos pequenos, é assim que funciona. Então, por favor, inscreva-se no canal. Vamos chegar em 1 milhão, eu conto com você. Até a próxima. Tchau!